de estar com vocês. Empezamos esse seminário el domingo. Estou aqui em uma tarefa muito difícil de substituir o irmão Pai Silva, que não é fácil, não. O irmão Pai Silva ha hecho muitos seminários sobre Romanos e sabemos que, infelizmente, o irmão Pai Silva está hospitalizado com sua esposa. Hoje estive falando com o irmão Pai Silva, queria dar uma notícia. O irmão Pai Silva todavia continua em hospital. Ele também foi acometido por Covid-19, também a irmã Alejandrina. O irmão Pai Silva está melhor, mas todavia tem febre, e a irmã Alejandrina, o quadro dela está um pouco mais difícil, está grave, não? Hoje começaram a fazer hemodiálise, porque ha afetado também os riñones. Temos que continuar orando por nosso querido irmão Pai Silva, porque consideramos, irmão Pai Silva, um dos arautos do Evangelho dentro do movimento de reforma. E muito triste o que está passando com eles, mas vamos continuar orando por irmão Pai Silva e também por sua esposa, não apenas por ele, por todos os demais irmãos também que foram afetados por esta pandemia, para que luego estejam livres deste mal. Amém. Hermanos, em los 3 primeiros capítulos da carta aos Romanos, Paulo habla del problema del pecado. Ele aborda o problema del pecado. Sabemos que o tema da carta a los Romanos é o Evangelho, a salvação por la gracia, a justificação por la fé. E uma coisa que me olvidei em la apresentação de domingo é que Paulo, em todas as cartas que escreveu, com exceção de Tito, que foi uma carta pastoral, ele sempre saludou a los hermanos com a expressão gracia e paz. Gracia e paz era a forma com que Paulo saludava a los hermanos. Vocês vão encontrar Romanos 1:7, vão encontrar 1 Coríntios 1:3, 2 Coríntios 1:2, Gálatas 1:3, Efésios 1:2, Filipenses 1:2, e aí estão todas as referências. Paulo sempre saludando a los hermanos com graça e paz, porque Paulo entendia muito bem a graça. Paulo é o apóstolo de la gracia. Saben que gracia é a causa de nossa salvação. Gracia é o favor imerecido. Nós não merecemos a salvação, pero Deus nos la dá. Deus nos trata como nós não merecemos. Isso é graça. E paz é o fruto de la salvação. A graça é o fruto de sermos justificados por fé. Por isso que Paulo sempre saludou graça e paz. E me gusta muito, eu vejo que aqui alguns irmãos em Brasil, e também no seminário que o irmão Pai Silva liderou com a igreja de Uberlândia, este mês, todavia não terminou o seminário sobre Romanos aí, todos os irmãos sempre se saludam com a expressão graça e paz. Gostaria de introduzir aos irmãos que estão nos escutando esta salutação, não? Sempre que encontrar os irmãos, sempre que nos ver, vamos saludar como saludava Paulo. Graça e paz. Bem, lembrando-nos de que em el primeiro capítulo que estudamos la semana, ou seja, el último domingo, Paulo habla de los gentiles. Eles eram indesculpáveis porque tinham o conhecimento de Deus através da revelação natural. Há 2 maneiras de revelação: natural, que Deus se revela através da natureza, e a revelação especial através da Bíblia, através dos apóstolos. E nós outros vimos que os gentiles, tanto os gentiles como os judios, eles eram culpáveis delante de Deus. Por quê?
tendo a revelação e o conhecimento de Deus, eles não obedeceram a la palavra de Deus. Em el capítulo anterior vimos que os gentiles são indesculpáveis, porque mesmo conhecendo a Deus, não lo glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes desprezaram este conhecimento, tornando-se nulos em seu raciocínio e se tornaram loucos em suas atitudes. E o capítulo 1 habla que, como consequência, Deus los entregou a los desatinos de sua vontade pervertida. Agora, em este capítulo, nós vamos estudar também que os judeus também são indesculpáveis perante Deus, porque os judeus também tiveram o conhecimento de Deus e tiveram a revelação especial. O que acontece nesse capítulo que nós vamos estudar é que a tendência, e se manifestou em los judeus, a tendência de julgar os gentiles por causa de sua perversão moral e religiosa, era uma característica de los judeus. Em el final do capítulo 1, nós vimos como 21 problemas e vícios e pecados de los gentiles, e los judeus, eles criticavam os gentiles por os pecados que cometiam. Pero quero dizer que, mesmo que Pablo, em esta segunda carta, ou o segundo capítulo da carta aos Romanos, estava pensando em los judeus, queremos crer que ele também constrói seu argumento em termos suficientemente genéricos para incluir outras pessoas que também criticam os malos procedimentos delineados em el capítulo 1, que se manifestou em la vida de los gentiles. Por lo tanto, quero chamar a atenção de los hermanos, porque em el capítulo 2, el versículo 3, ó homem, Pablo empieza falando do homem, portanto, ele habla de uma maneira mais generalizada. Ele vai falar aqui de los críticos, ele vai falar aqui de los moralistas, que criticam os demais, pero eles cometem el mesmo erro. O que acontece é que os judeus, eles se vangloriavam de que eles eram melhores que todos os demais. Interessante que quando o irmão Pai Silva estava exponendo o capítulo 2 aos Romanos, ele comparou aqui os judeus com os fariseus, porque os fariseus, de acordo com a palavra de Jesus, o fariseu e o publicano, o fariseu dizia: graças te dou, porque não sou como os demais homens. Então, esse era o espírito de los fariseus, esse era o espírito também de los judeus. Eles se consideravam melhores que los gentiles. É do mesmo espírito também do irmão mais viejo de la parábola del hijo pródigo. O orgulho espiritual los tornava tão culpables quanto os que cometiam os erros que eles condenavam. É interessante que tanto os gentiles como os judeus, eles eram culpables, é isso que Paulo vai demonstrar em los 3 primeiros capítulos da carta aos Romanos, por não viverem em conformidade com o conhecimento que havia recebido. Os dois grupos têm algum conhecimento de Deus como Criador. E ambos grupos contradizem esse conhecimento com seu comportamento. O conhecimento que possui se contradiz com a prática de suas vidas. Pero havia uma diferença entre os gentiles e os judeus. Qual era esta diferença? Os gentiles praticavam coisas que eles sabiam que eram erradas, e no final do capítulo 1 habla que eles praticavam e também aprovavam a los outros que las praticavam. Este é o problema de los gentiles.
pero los judíos moralistas praticavam coisas que sabiam serem também erradas, que não estavam corretas, pero condenava a los outros que actuavam de la mesma forma. Assim, hablando de los judíos, eram culpados do pecado de hipocrisia, pois condenava o erro na vida de los outros, enquanto eles mesmos praticavam os mesmos erros. É interessante que os judíos poderiam até mesmo aplaudir a Paulo quando estava fazendo suas críticas a los gentiles, expondo todos os pecados que os gentiles praticavam, quando ele faz uma descrição realista e sombria da condição de los gentiles, quando lejanos eles foram de Deus, mesmo os judeus críticos poderiam mesmo aplaudir Paulo, porque ele se sentia em um nível mais elevado. Ele não se sentia que eram culpados como os depravados gentiles. Eles queriam que não merecia o juízo de Deus como os gentiles. Bien, pero neste capítulo, Pablo vai mostrar que eles estavam equivocados. Não? Eles estavam equivocados, porque eles estavam bajo o mesmo juízo de Deus. Então, de los capítulos, de los versículos 1 a 4, nós outros vamos ver que Paulo, ele vai falar sobre 4 peligros que estes moralistas judios, eles enfrentavam. Então, vamos começar aqui com o versículo 1 e 2. Habla assim, versículo 1 e 2. Por lo qual eres inexcusable, ó hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es segundo la verdad. Então, o primeiro peligro que Paulo ele vai advertir a los judíos e também a nós outros. Interessante que me gostou quando escutei a apresentação do pastor Davi Pai Silva, na igreja la igreja aí de Brasil. Então, ele dizia, vamos nos colocar em lugar aqui de los judíos. Ele dizia, não vamos dizer los judíos, vamos falar nós outros que somos reformistas. Às vezes nós outros condenamos em nós outros as coisas que nós outros mesmos, as coisas que nós outros mesmos praticamos. Então, o primeiro peligro que nós outros encontramos, que foi aqui denunciado por Paulo, um alerta por Paulo, é o peligro da projeção. O que é isto? Sabe? Alguns psicanalistas, eles falam que muitas vezes nós outros projetamos em nós outros as coisas que nós outros mesmos queríamos para nós outros mesmos. É o que Paulo está dizendo aqui. Em esses versículos, ele está dizendo assim, vamos dizer, em uma progressão do pensamento, ele desenvolve esses 2 versículos, podemos organizar da seguinte maneira. Tu juzga a outro por fazerem certas coisas que você pensa que estão erradas. Pero tu mesmo pratica essas mesmas coisas. Portanto, condenas a ti mesmo e não tem justificativa, porque você pratica as mesmas coisas que estão condenando a los outros por praticá-las. Devido a nossa natureza pecaminosa, chegamos a experimentar um prazer em condenar os outros por as mesmas faltas que nós outros não perdonamos a nós outros mesmos. É o que nós outros chamamos de projeção. Nós outros projetamos a nós outros aquilo que nós outros queríamos fazer. E como nós outros não queremos fazer porque somos moralistas, queremos preservar nossa reputação, então nós outros passamos a condenar
os que praticam as coisas que, em verdade, nós outros gostaríamos de praticar. Eu me acordo de uma irmã que teníamos aqui em Califórnia. Esta irmã sempre chegava e dizia: hermano, mira como estão as irmãs desta igreja. Mira, essas irmãs estão vestindo a roupa, está muito corta. E encontrei uma irmã que estava toda maquiada, não sei se é assim que você habla, não? Que estava pintada. E mira como está essa irmã, mira como está esse, mira como está aquele. Estava sempre encontrando mirando os erros das irmãs. Pero esta mesma irmã, quando estava sola em sua casa, ela vestia uma farda muito cortita, se pintava toda e fazia fotos e se sentia muito bem, se sentia muito bonita, muito hermosa, não? E às vezes ponia suas fotos também mesmo em Facebook para mostrar quão bonita era. Pero quando saía de aí, venia para a igreja, começava a criticar as irmãs porque não estava se vestindo bem. Esse é o problema de los moralistas que Pablo está condenando aqui. Nós outros condenamos as pessoas com os pecados que nós outros mesmos estamos praticando, ou que nós outros queríamos praticá-los. Então, o que acontece? Os moralistas, os judios, e vamos dizer, nós outros podemos incluir, porque aqui Pablo está generalizando, eles miram a si mesmo. Os irmãos conhecem um binóculo, não? Não sei se habla assim também em espanhol, um binóculo. Binóculo é um aparato que nós outros miramos de um lado assim e podemos ver com uma lente de aumento, aumenta muito. Pero se miramos de outro lado, vai diminuir. Então, o que acontece com os moralistas, que Paulo está condenando em capítulo 2, é que os erros de los demás, eles miram com a lente de aumento, aumenta muito. Pero quando mira para seus erros, eles miram com a lente de diminuir. Binocular, está dizendo aqui, irmão. É binocular, não? Quando mira para seus erros, mira com as lentes de diminuir. É mais fácil ver os erros em los outros do que em los outros mesmos. Juzgar os outros do que juzgar a nós outros mesmos. Abominar o pecado em los outros que em nós outros mesmos. Isso é mais fácil, não? Generalmente somos tão intransigentes ao juzgar a los outros quanto condescendentes em relação a nossas faltas. Esse é o problema mencionado por Pablo aqui em este capítulo. Em segundo lugar, é o problema da miopia espiritual, como já dizia o T. Miopia espiritual nos impede de mirar nossa própria situação. A propósito, Irmã White habla do problema de los fariseus. E eu tenho aí, pedi que a irmã pusiera dos textos, dos párrafos de Irmã White, que está em o livro Deseado de Todas as Gentes. Aqui habla assim, irmão, seria o outro, os últimos que eu enviei ao irmão, não é este de Laodicense, queria mostrar um outro que está em Deseado de Todas as Gentes, não sei se o irmão lo tiene aí, aqui está, esse texto que é muito interessante. É um texto que está em la... O texto habla assim, não sei se o irmão não lo tiene, Jesus, hablando de los judíos, habla assim, sobre a cátedra de Moisés, dijo ele, se sentaram os escribas e os fariseus, assim que todo lo que os disserem, que guardeis, guarda-lo e acede-lo, mas não hagais conforme as suas obras, porque dizem e não hacen. Los escribas e los fariseus asseveravam estar investidos de autoridade divina similar à la de Moisés. Asseverava reemplazar-lhe como expositores da lei e juízes do povo.
como tales, exigía del pueblo absoluto respeto y obediencia. Isso está en la página 563 del libro Deseado de todas las gentes, en el capítulo Ai sobre los fariseos. Aquí habla, Jesús invitó a sus oyentes a hacer lo que los rabinos les enseñaban, segundo la ley, pero no a seguir su ejemplo. Ellos mismos não praticavam suas próprias enseñanças. Eles não praticavam e juzgavam os que praticavam. Esse era o problema. E o outro parágrafo falava assim, e además, enseñavam muitas coisas contrárias às escrituras. Jesus dijo, porque atan cargas pesadas e difíceis de levar, e las ponem sobre os ombros de los hombres, mas nem aun com su dedo las querem mover. Los fariseus imponiam uma multitud de regulamentos fundados em la tradição, que restringia irracionalmente a liberdade personal e explicava certas proporções de la lei de tal maneira que imponia ao pueblo observâncias que eles mesmos passavam por alto em secreto, e de las quais, quando respondia a seu propósito, hasta asseverava estar extremos. Aí estão os textos, não? Então, esse era o problema de los fariseus, não? Eles condenavam as coisas erradas em los outros, embora eles não as praticavam. Imponia, resolvia cargos pesados sobre os outros que eles mesmos não podiam levar-los. Então, além de se tornarem culpables de los mesmos pecados de los gentiles, eles se fizeram hipócritas por praticar as coisas erradas e praticar e não admitir que eles estavam equivocados. Agora, eu quero dizer que com isto, Pablo não está alegando que devemos perder completamente o sentido crítico sobre nós outros mesmos e também sobre os demais. Se vemos algum erro, a palavra de Deus habla que é nosso dever também de chamar a pessoa, aconselhar, amonestar, corrigir com o espírito de amor. Porque se nós outros miramos alguém que está cometendo um erro e nós outros não falamos, o espírito de profecia habla que nós outros somos culpables de los erros em que nós outros miramos e nós outros não corrigimos. Pero o que quero dizer que Pablo, o propósito nesse capítulo do apóstolo é reprovar a atitude de los que se põem como jueces de los demás, em vez de condenar a si mesmos. São culpables de cometer os mesmos hechos que condenam. Essa atitude de ser exigente com os demás e complacentes consigo mesmo, e ter um alto patrão para os outros, e uma exigência mínima para si mesmo, podemos dizer, a maior de todas as hipocrisias. E creio que dentro da igreja temos visto esse problema também. E se nós outros estamos involucrados em esse problema, temos pecados que nós outros não queremos confessá-los e abandoná-los. E estamos criticando os que estão praticando os mesmos pecados. Nós outros estamos como os hipócritas. Então, aqueles que se mostram mais dispostos a emitir juízos condenatórios contra os outros, parece imaginar que não serão julgados por la mesma regra. E Pablo, por lo tanto, em el versículo 2, habla assim: pero sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tales coisas. O julgamento divino é segundo a verdade. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas, nem fijará em la aparência externa, muito menos se contentará com obras que não vêm
que não sale del coração. Bem, há outro problema também que Paulo vai alertar aqui em versículo 3. Vamos ler agora o versículo 3. O homem que juzga a los que praticam tales coisas e hace lo mismo, supones que escapará del juicio de Deus? Aqui Paulo está falando del peligro de la falsa seguridade, não? Ele acredita que eles acreditam que não vão ser julgados por Deus, não? Os críticos moralistas não apenas juzgam as pessoas, praticam as coisas erradas e juzgam os inocentes, mas também têm uma falsa seguridade com respeito ao juízo divino. Pensam estar blindados por uma imunidade especial. Eles acreditam, alguém acredita em el mito de la impunidade. E a irmã White abre texto que elas estão dormindo em el verso de la falsa seguridade, ou de la seguridade carnal. Sabe, aqui me vem à mente a situação de los laodiceanos. E às vezes nós outros queremos apontar a los outros dizendo, eles são laodiceanos, não? Mira como eles são laodiceanos. Quando o problema de Laodiceia e de los laodiceanos é que eles estão nessa posição de seguridade carnal. E aqui, irmã White habla desse texto, o mensaje a los laodicenses, los hijos de Deus são apresentados em uma posição de seguridade carnal. Estão tranquilos, creyendo-se em uma exaltada condição de progresso espiritual. Ele disse, sou rico e me enriquecido e de nenhuma coisa tenho necessidade. E não sabes que tu eres um desventurado, miserável, pobre, cego e desnudo. Essa é a condição de Laodiceia. Essa é a condição de los laodiceanos. Estão mirando os erros de los demás, mientras eles se sentem em uma alta posição delante de Deus. Irmã White escreveu, isso está em Terceiro Testemunho, página 279, que maior engano pode, que maior engano pode penetrar as mentes humanas que a confiança de que eles todos estão bem quando todo está mal. O mensaje do testigo fiel encontra o povo de Deus sumido em um triste engano. Aunque é sinceramente dito engano, não sabe que sua condição é deplorável à la vista de Deus. É uma condição deplorável, pero como se sente? Se sente que estão bem. Aqui habla, aunque aquele a quem se dirige o mensagem do testigo fiel se lisonjeia de que se encontra em uma exaltada condição espiritual. Dicho mensagem quebranta sua segurança com a surpreendente denúncia de sua verdadeira condição de cegueira, pobreza e miséria espirituais. Esse testemunho tão penetrante e severo não pode ser um erro, porque é o testigo fiel el que habla e seu testemunho deve ser correto. Hermanos, creio que vocês sabem que Paulo escreveu uma carta também a los laodicenses, não? Infelizmente, esta carta se perdeu. Quando ele escreveu a los colossenses, ele falou assim, esta carta escreva a vocês, leia, e depois envia a los hermanos de Laodiceia. E a carta que envia a Laodiceia, também leia a los hermanos de Colossos. Então, se Paulo escreveu uma carta a los laodiceanos, me imagino como seria esta carta de Paulo. Talvez não seria muito diferente do mensagem que Juan, em Apocalipse, escreveu à igreja de Laodiceia. O peligro de la falsa seguridade. E, em quarto lugar, o versículo 4. Vamos ler agora o versículo 4. O menosprecia as riquezas de sua bondade, paciência e malignidade, ignorando que a bondade de Deus te guia
al arrepentimiento. Entonces, los críticos, los moralistas, segundo Pablo está denunciando aquí, tanto judíos como gentiles, miran para a bondade de Deus como uma licença para pecar. Ah, Deus é muito bondadoso, Deus não vai mirar o que está acontecendo em minha vida, Deus é muito longânimo. Há um texto de Eclesiastes que fala assim, porque Deus não executa luego o juízo, o coração do homem está sempre disposto à prática do mal. Então, ele mira assim, Deus é muito bondadoso, Deus é muito longânimo. Ele não está mirando, não está preocupado com o que estou fazendo. Então, vê a bondade de Deus como uma prova de parcialidade divina a eles demonstrada. Então, se estão interpretando mal a bondade de Deus. No entanto, a ausência de qualquer dos vícios paganos não constitui sequer uma única virtude. O blanco divino em demonstrar sua bondade não é produzir soberbia espiritual, pero arrependimento. Deus é muito longânimo, ele não quer que nada se perda, pero que todos venham ao arrependimento. Por que Deus não executa luego, às vezes, a sua justiça? Porque Deus não pune o pecador imediatamente, porque Deus é longânimo. E a longanimidade, a bondade de Deus não deve ser uma excusa para continuar na prática do pecado, pero para levar-nos ao arrependimento. É o que nós outros entendemos em versículo 4. Bom, é um estágio avançado de degradação moral quando alguém apela para o caráter de Deus, especialmente as riquezas de sua bondade, conforme leímos aqui, a tolerância e a longanimidade, a fim de permanecer em seus pecados, alegando que Deus é bueno demasiadamente longânimo para castigar quem quer que seja. Portanto, pensa que podemos pecar e permanecer impunes. Então, devemos entender que isto é distorcer as Escrituras para nos favorecer. Isso é desafrontar a Deus em sua palavra, isso é presunção. Leí em um livro, não me acordo a hora, que o autor dizia: quem deseja a graça, mas uma graça que não leva ao arrependimento, em verdade despreza a graça. Então, vamos ver agora do versículo 5 adelante, que o juízo de Deus é justo. Então, depois de declarar que o juízo de Deus é inevitável, Pablo passa a tratar do caráter justo do juízo de Deus. E aqui Pablo ele destaca 5 pontos muito importantes. Primeiro, o hecho de que Deus é longânimo e que Deus delonga a praticar o julgamento não diminui o peso da sentença. Vamos ler o versículo 5. Habla assim: pero por tu dureza, por tu coração no arrependido, acumula sobre ti mesmo ira para o dia de la ira e de la revelação del justo juízo de Deus. Interessante aqui, alguns estão acumulando, aqui esta versão atesora para ti mesmo ira para o dia de la ira. Em minha versão habla, estão acumulando a ira. Sabe quando a pessoa pode acumular a ira? Deus envia mensagem de arrependimento. O Espírito Santo trabalha em el coração de uma pessoa. E essa pessoa está continuamente resistindo à operação do Espírito Santo. À medida que vai resistindo, o coração vai sendo endurecido. É o que creio que já estudamos em outra lição. Não é Deus, em verdade, que endurece o coração. Não é Deus que endureceu o coração de Faraó. Mas
a medida que ele resistia a invitação de Deus, o coração ia se endurecendo. E à medida que se endurece o coração, e nós outros continuamos na prática do pecado, estamos atesorando ou acumulando ira para o dia da ira. Essa ira acumulada será executada um dia. Outro ponto, o juízo de Deus é individual, intransferível e absolutamente justo. Isso está em versículo 6. Vamos ler o versículo 6. Ele recompensará, el qual pagará a cada um conforme suas obras. Aqui, então, o juízo, Deus não juzga uma igreja como um todo. Deus não juzga um grupo de pessoas. Deus não juzga uma família por inteiro. Deus não vai juzgar o padre por los errores de su hijo, ou el hijo por los errores de su padre. Deus não vai juzgar minha esposa por los errores que eu cometo. Cada um tem que enfrentar o juízo de Deus. O juízo de Deus é individual, intransferível e é justo. Todo homem será juzgado por seu procedimento. Esta é uma verdade ensinada em todas as escrituras. Temos muitos versículos que falam sobre isso. É o que nós outros aprendemos em el versículo 6. Agora vamos ler o versículo 7 e 8. Vida eterna a los que perseveran, por su perseverancia, vida eterna a los que perseverando el bien hacer, buscan glória e honra e inmortalidade. Versículo 8. Pero enojo e ira a los que são contenciosos e não obedecem à verdade, sino que obedecem à la injustiça. Interessante que aqui se contrapõe a perseverança em la prática del bien com a desobediência a la verdade. Interessante que são atitudes opostas, não? E que terão também consequências opostas também, não? Aqui Paulo traça uma antítese entre a perseverança e a prática do bem e a desobediência à la verdade. Essas duas condutas opostas produzem resultados opostos. A prática do bem lhe implica buscar a glória, a honra, a incorruptibilidade, aquilo que resulta em vida eterna. Mas os que desobedecem à verdade, segundo leímos em el versículo 8, serão juzgados também por Deus. Claro que nós vamos entender mais tarde, se nós consideramos todo o contexto da epístola de Paulo aos Romanos, aqui Paulo não está ensinando a salvação por las obras, porque nos capítulos seguintes ele vai ser muito claro que nós não somos salvos por las obras. Mas sabemos sempre que as obras, elas são frutos de uma fé autêntica, de uma fé genuína, de uma fé verdadeira. Quando cremos em Jesus, aceitamos a Jesus por la fé, esta fé vai ser manifestada em buenas obras. Em verdade, nós não temos vida eterna. Para entender bem o versículo 7, a vida eterna não é porque praticamos as buenas obras, mas as buenas obras é uma evidência de que nós permanecemos em Jesus e aceitamos a Ele por la fé. Outro ponto que queria também destacar aqui no versículo 11. Versículo 11, pois não há distinção de pessoas. Poderia poner o versículo 11, porque não há acepção de pessoas
para com Deus. Então, o que Paulo quer ensinar aqui neste versículo é que tanto os gentiles devassos quanto os judios moralistas terão todos de comparecer delante do tribunal de Deus. Ambos serão julgados por os mesmos critérios e Deus não inocentará o culpável, seja ele judío ou griego ou gentio. Para Deus não há acepção de pessoas. Então, nadie pode subornar a Deus. Não? Vamos agora, a partir do versículo 12, vamos ver que o juízo de Deus o juízo de Deus é muito claro. Versículo 12 habla, porque todos os que sin lei han pecado, sin lei também perecerão. E o versículo 13, porque não são os... O versículo 12, vuelve ao versículo 12 outra vez, déjame ler todo o versículo. Porque todos os que sin lei han pecado, sin lei também perecerão. E todos os que bajo la lei han pecado, por la lei serão juzgados. Vamos ver quais são as 4 verdades que Paulo está querendo destacar aqui neste versículo. Primeiro, o julgamento divino será de acordo com a luz recebida. É o que nós outros lemos em este versículo 12. Los gentiles, ou los paganos, que não tiveram a lei escrita de Deus, eles não tiveram a lei escrita de Deus, mas eles tiveram o conhecimento de Deus por la revelação natural, eles não serão poupados em el julgamento. Então, se muita gente fala assim, não, porque eles não tiveram a luz que nós outros tivemos, então Deus não vai julgá-lo porque não tiveram a luz que nós outros tivemos. Pelo que Paulo está dizendo nesse versículo aqui, não é isso? Aqui ele está dizendo que os que sem lei han pecado, porque mesmo que eles não tinham lei, eles cometeram pecado porque eles tinham conhecimento de Deus, porque Deus se revelou a eles através da revelação natural. Eles puderam ver os atributos de Deus revelados na natureza, pero cometeram pecado, conforme leímos em capítulo 1, então também perecerão. Pero los judíos, aqui e todos os que bajo a lei han pecado, hablando de los judíos que tiveram a revelação especial de Deus, tiveram as escrituras, tiveram o Antigo Testamento, por la lei serão julgados. Tiveram o conhecimento das escrituras, receberam também a lei de los 10 mandamentos. Eu penso que aqui nós podemos fazer também uma aplicação a nós outros, porque muitas vezes queremos apenas aplicar isso a los judíos allá do passado, a los gentios do passado. Isso aplica a nós outros também. Nós outros temos o conhecimento da verdade, temos a luz da verdade, temos toda a revelação da verdade. E nós outros que vivimos, que somos a igreja remanente, temos toda a luz da Bíblia, temos o Espírito de profecia, temos muita verdade. E nós outros vamos ser julgados segundo a luz que temos. É isso que está dizendo o versículo 12. Todos serão julgados e condenados por el conhecimento que tiveram de Deus, por meio da revelação. No caso de los gentios, por la revelação natural, e los judíos e nós outros, por la revelação especial que tivemos de Deus. Então, se firma-se aqui princípio de que os homens são julgados segundo a luz que tiveram e não segundo a luz que não tiveram, mas segundo a luz que tiveram. Está claro? Então, aqui pensamos na situação de aqueles que vivem, por exemplo, em las matas, não? Em las selvas, los índios. Como é a situação de essas pessoas? Será que vão ser julgados também por Deus? Aqui está dizendo nesse texto que eles também, todos eles são inculpáveis, porque através da natureza eles tiveram o conhecimento de Deus. Eles não honraram a Deus.
não deram honra a Deus segundo o conhecimento que tiveram. Se eles pecarem, mesmo que não tiveram a revelação especial de Deus, mesmo que não tiveram a luz de Deus, vão ser condenados, vão perecer. É verdade que nós entendemos também que a punição será muito maior para aqueles que tiveram luz e não viveram em conformidade com a luz que tiveram. Pero não há dois pesos e duas medidas aqui. A base do julgamento são as regras, são as obras da lei de Deus. E a regra do julgamento é do conhecimento. O conhecimento que tem de Deus. Cada um será julgado mediante a luz que receberam. Outro ponto que queremos também destacar aqui. A religião formal não poderá ajudar o homem em el julgamento. Vamos ver isso em versículo 13. Versículo 13. Porque não são oidores da lei os que são justos delante de Deus, sino los que não são os oidores da lei, os justos ante Deus, sino os hacedores da lei serão justificados. Bem, aqui muita gente pode pensar, será que Paulo está se contradizendo a si mesmo aqui? Porque nós outros vamos ver em capítulo 4, em capítulo 5, em outros capítulos de Paulo, da epístola aos Romanos, dizendo que nós outros não somos justificados por las obras da lei, somos justificados por la fé. E por que Paulo está dizendo que os hacedores da lei serão justificados? Aqui assim, ele está pondo isso em uma situação hipotética. Está dizendo assim, se alguém vai ser justificado delante de Deus por las obras da lei, não pode ser aquele que apenas escuta, tem que ser aquele que pratica a lei. Então, se uma pessoa para ser justa delante de Deus, que a lei pudesse dizer que essa pessoa é justa, ela tinha que praticar toda a lei, não praticar apenas de uma maneira formalista, não de uma maneira superficial, mas de uma maneira completa, de uma maneira plena. Se uma pessoa pudesse praticar a lei desde seu nascimento até sua morte e praticar a lei em sua espiritualidade, em sua plenitude, em sua totalidade, então se essa pessoa podia ser justificada por a lei podia dizer que essa pessoa é justa. Mas nós outros vamos ver no capítulo 4 que Paulo fala que nadie vai ser justificado por a lei, porque todos pecaram e estão destituídos de la glória de Deus. Pero ele quer combater aqui também o formalismo. Ele quer combater aqui também a ideia de que uma religião formal ajudará o homem em julgamento. Não é isto, não. Creio que os irmãos entenderam esse versículo aqui. Então, vamos explicar, porque esse versículo é muito importante. E algumas pessoas pensam que com esse versículo, Paulo está contradizendo toda a doutrina da salvação por la graça. Aqui Paulo está dizendo que uma pessoa que praticar a lei, desde seu nascimento até sua morte, que obedecer a lei, não apenas em la letra da lei, pelo espírito da lei, uma pessoa que puder obedecer a lei em sua espiritualidade, essa pessoa poderia ser justificada por la lei. Pero nós outros vamos ver que como nadie vai ser justificado por la lei, porque todos pecaram. Porque todos pecaram. Bem, vamos agora ler a partir do versículo. Vamos ler o versículo 14. O versículo 14. Porque quando os gentiles que não têm lei praticava por la natureza o contenido de la lei, aunque não têm lei, são lei para si mesmos. Interessante aqui. Mesmo os homens que não tiveram, não foram bendecidos por la revelação
especial de Dios por las escrituras, no tuvieron el conocimiento de la ley, pero que tuvieron el conocimiento de Dios a través de la revelación natural, a través de los atributos de Dios que fueron revelados en la naturaleza. Habla que essas pessoas se hacen lei para si mismos. Se ustedes entrar, por exemplo, em la selva, em um pueblo, entre os índios, por exemplo, ustedes vão mirar que eles não, embora eles nunca ouviram falar de Jesus, nunca ouviram falar de los 10 mandamentos, não têm na Bíblia, mas eles têm um código de conduta entre eles mesmos. Então, a lei pode ser escrita também em el coração de eles. Então, antes de ser juzgado por el tribunal de Deus, el hombre é juzgado por el tribunal de la consciência. Todas as pessoas têm uma consciência. E o Espírito de Deus também habla em la consciência das pessoas. Então, nós podemos dizer, Deus se revela através da natureza, Deus se revela através da palavra, das escrituras, pero o Espírito Santo muitas vezes, sem que a pessoa conheça as escrituras, sem que a pessoa conheça a lei de Deus, esta pessoa, Deus pode falar a la consciência dessas pessoas. Vamos ler o versículo 14 e o versículo 15 também. Eles mostram a obra da lei escrita em seus corações, mientras que sua consciência concorda em seu testemunho, e seus racionamentos se excusam ou se excusam uns a outros. Então, embora os homens sejam pecadores e estejam em estado de depravação total, nem todos se reduziram a um estado aviltante de decadência moral. Nem todos são bandidos, nem todos são vilães, nem todos são adúlteros, assassinos, ladrões. Há pessoas que honram seus padres. Há pessoas que são fieles a sua esposa. Há padres que são bondadosos com seus filhos, que têm um coração volteado para os pobres. Promueve a honestidade em el governo. Como isso, e essas pessoas às vezes não têm o conhecimento da lei de Deus, mas eles têm lá dentro de sua mente uma noção do que é certo, do que é errado. É isso que nós outros chamamos de consciência. Então, vemos aqui, mais allá de revelar-se a los homens nas obras da criação, Deus também se revelou a eles em sua consciência. E Paulo está dizendo que a consciência é um tribunal interior instalado por Deus dentro de los homens. E todo ser humano tem uma noção inata do bem e do mal. E essas pessoas que mesmo que não tiveram a revelação de Deus, pelo que tiveram a impressão do Espírito Santo. E eu escutava de pessoas que em outros países que nunca tiveram o conhecimento da Bíblia, pero o Espírito Santo de uma maneira direta impressionou a mente dessas pessoas, e essas pessoas mais tarde foram levadas a aceitar a Jesus Cristo como Salvador. E o versículo 16. Versículo 16 em el dia em que Deus juzgará por Jesus Cristo os secretos de los homens conforme a mi evangelho. É o que Paulo está dizendo aqui nesse texto. Então, se Paulo conclui esse assunto dizendo que nenhum tribunal da terra tem competência para juzgar o foro íntimo, mas o tribunal de Deus tem esta competência. Não. Deus não juzga apenas as palavras e as ações de los homens, pero também suas intenções, desejos e pensamentos. Deus vê o coração e ninguém poderá escapar do escrutínio de Deus. Agora, aqui nesse versículo 16, temos aqui 4 verdades importantes. A primeira verdade que habla, Deus já marcou um dia, em el dia que Deus juzgará. Há um dia que Deus juzgará. Nós outros temos a luz, sabemos que os que aceitaram a Jesus, eles são
são julgados em el juízo investigativo que está se realizando em el santuário celestial em el cielo hoje, não? Pero los impíos vão ser julgados. A venida de Jesus vai ser um tipo de julgamento também, porque vão perecer. Pero mesmo depois, durante o milênio, também serão julgados. Pero quando habla que o dia em que Deus julgará por Jesucristo os secretos de los homens, conforme a mi evangelho, esse dia está falando de la venida de Jesucristo. E Deus já definiu também a abrangência deste julgamento, que Deus não apenas juzga os homens de acordo com a verdade e segundo seu procedimento, como também juzga os secretos de los homens. Então, alguém pode esconder coisas do padre, da madre, do marido da esposa, a esposa do marido, muitas coisas que estão aí escondidas. Se não há arrependimento, se não há confissão, se não há abandono, um dia essas coisas vão ser reveladas e Deus vai julgar, não, os secretos de los homens. Outro ponto também, Deus já estabeleceu a referência do julgamento. No versículo 16 habla, por meio, conforme a mi evangelho. Em el dia do juízo, Deus, por meio de Jesucristo, julgará os secretos de los homens, segundo o evangelho. O que é do evangelho? Pablo habla que é as buenas nuevas a los que se arrepienten e creem, mas também juízo e condenação a los impenitentes, a los rebeldes, não? Esta parte é muito importante, no versículo 16, porque tem o dia que Deus vai julgar, o tempo, a abrangência desse julgamento, quem vai julgar, não? Agora, interessante que há um câmbio aqui, há um câmbio. Interessante que em el versículo 3, Paulo empieza com a palavra homem, que significa que Paulo está generalizando aqui. Está falando de tanto judios como de los gentiles, todos os que são hipócritas, os que são moralistas, os que são os que juzgam a los demás por aquilo que eles praticam. Pero agora aqui, Paulo vai dirigir um ataque especial a los judíos, porque aqui ele empieza dizendo el versículo 17, ele aqui agora habla aqui, el versículo 17. E aqui, tu tienes nombre de judío, de ser judío. E aqui tu tienes el sobrenome del judío, e te apoias em la lei, e te glorias em Deus. O que acontece aqui é, em primeiro lugar, há uma confiança de los judíos em la herência externa e não o que aconteceu em seu coração, não? Aqui habla que eles confiam por el hecho de que têm o nome de judíos. A confiança desses judíos presunçosos estava em o nome que eles ostentavam. Eu sou judío, não? Eles se julgavam melhores que os demais homens apenas por serem judíos. Eles acreditavam que uma pessoa que nasceu judío, ele era favorecido por Deus apenas por el hecho de ser judío. Isso, às vezes, nós outros podemos incorrer em mesmo erro. Podemos pensar que porque nós outros nascimos em um lar reformista, estamos garantizados a salvação, porque nascemos em uma família reformista, ou porque somos membros da igreja, ou porque fomos bautizados, ou porque temos muitos anos de igreja. Temos que aplicar isso a nós outros mesmos, não? E ele quer dizer que apenas ter o nome, apenas apoiar-se na lei e dizer, eu tenho a lei, Deus me deu a lei, isso não é seguridade para nada. Os judios repousavam a lei apenas por possuí-la e conhecê-la, mas não por obedecê-la. Porque Paulo quer dizer aqui que conhecimento sem obediência
não é falso. Gloriava-se em Deus apenas em el sentido que se juzgava os especiais, amados, escorridos por Deus, mas não em el sentido de honrar a Deus e glorificá-lo entre as nações. É o que Paulo está dizendo aqui. Em segundo lugar, também havia uma confiança infundada em la conformação apenas externa de la lei. Versículo 17 e 18. Vamos ler. 17 e 18. Tu conoces su voluntad y aprueba lo que más vale, porque estás instruído en la ley. Tú estás persuadido de que eres guía de los ciegos, luz de los que estaban en tinieblas. Tu conoces su voluntad y aprueba lo que más vale, porque estás instruído en la lei. O que acontece é que os gentiles não tinham a revelação especial de Deus. Esta revelação escrita da palavra de Deus foram dada a los judíos. O conhecimento do judío em relação à vontade de Deus era superior ao conhecimento de los demás pueblos. Los paganos só tinham a revelação natural, a obra de la criação. Los judíos tinham a revelação especial, a Bíblia. Los paganos só podiam mirar para a criação e ver os atributos de Deus. Pelos judíos podiam ler a lei e conhecer a vontade de Deus por suas vidas. Os judíos, porém, não fizeram uso devido desse conhecimento. O que acontece é que a luz do conhecimento cegou seus olhos, em vez de iluminar seus corações. Não? Então, os judíos tinham, por hecho de que eles foram os guardiões de los oráculos de Deus, isso vai dizer também no capítulo 3, porque receberam a lei de Deus, eles se sentiam privilegiados, pero Deus concedeu um detalhe interessante. Por que Deus concedeu toda essa luz a los judíos? Porque Deus queria que eles fossem luz para o que estava em tinieblas. Deus queria que eles fossem transmissores dessa luz. Ele vino com nós outros. Deus nos transmite a luz que temos hoje. Pero Deus não transmite isso apenas para nós outros. Deus quer que nós outros sejamos condutos para compartilhar essa luz com os gentiles. Caso contrário, a própria luz há de nos juzgar. Havia uma confiança infundada em uma análise superdimensionada de si mesmos. Em el versículo 19 habla assim: e confias em que eres guia de los ciegos, luz de los que estão em tinieblas. Versículo 20. Instrutor de los que não sabem, maestro de niños, teniendo en la ley la completa expresión del conocimiento y de la verdad. Entonces, es verdad que los judíos fueron llamados por Dios para ser guías, para ser maestros, para enseñar a los niños, para enseñar a las naciones, para enseñar a los gentiles. Pero o que acontece é que eles que haviam sido chamados por Deus com esta missão, o que estava acontecendo com eles? O que estava acontecendo com eles? Eles estavam falhando em cumprir com esta obra que Deus havia confiado a eles. Os judíos se consideravam não apenas melhores que os demais homens, mas também estavam persuadidos de que eram seus instrutores e maestros. Pero eles falharam em cumprir com esta submissão. E agora vamos ver que havia uma confiança infundada em virtude de ostentarem uma conduta contraditória. Vamos ler do versículo 21, agora, o versículo 21. Aquela, tu,
Pois, que enseñas a outro, não te enseñas a ti mesmo? Tu que predicas contra o roubo, robas? Tu que hablas contra o adultério, cometes adultério? Tu que abominas a los ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te jactas em la lei, desonra a Deus com a infração de la lei? Interessante. Eles conheciam a lei de Deus. Eles conheciam os 10 mandamentos. Eles habla que eles ensinavam a outro a lei de Deus. Pelo aquilo mesmo que eles ensinavam a outros, eles não praticavam. Eles conheciam, por exemplo, o 8º mandamento que habla, não hurtarás. E, no entanto, eles roubavam. Às vezes não roubavam de uma maneira tão descarada, não? Se eles tinham a oportunidade de sacar qualquer vantagem de seu próximo, eles lo faziam, não? Aqui habla também, tu que hablas contra o adultério. Eles conheciam o 7º mandamento que habla, não adulterarás. Ele ensinava que não devia adulterar. Ele sabia qual era a penalidade para o adultério. Era muito dura. Os que cometiam adultério naqueles dias eram apedreados, não? Pero comete adultério, não? Tu que abominas a los ídolos, comete sacrilégio. Eles abominavam a idolatria. Pero o que acontece? Eles não cometiam sacrilégio. E aqui, tu que jactas de la lei, desonra a Deus com a infração de la lei. Então, o que acontece é que ele tinha apenas uma religião de aparência, não? Uma religião de fachada, vamos dizer, não? E às vezes isso pode acontecer com nós outros também. Por isso que nós temos que ter um conhecimento de la lei em sua profundidade, em sua espiritualidade. Gostaria de invitar os irmãos para que estudassem o capítulo em o livro O Maior Discurso de Jesucristo. Não sei como é o nome em espanhol. Creio que é o maior Discurso de Jesucristo. Há capítulo que habla sobre... Discurso Maestro de Jesucristo. Oh, sim. Então, há capítulo que habla sobre a espiritualidade da lei. Sabe, muitas vezes nós outros temos um conhecimento muito superficial da lei de Deus. Às vezes pensamos, porque eu não estou saindo com a esposa do irmão, porque não estou... Então, eu não estou cometendo adultério. Pero, quando nós outros miramos a lei em sua espiritualidade, Deus habla aquele que mira para uma mulher com intenção mal, já cometeu adultério. Habla a lei de que não matarás, pero Jesus habla aquele que odeia seu irmão, é assassino. Não é apenas tomar uma arma e sacar a vida de uma pessoa, é o ódio, é o maltrato a nosso irmão, é pensar mal de pessoa. Então, isso é transgressão da lei de Deus. E devemos ser cuidadosos para não ter uma religião apenas de fachada, não? Porque Deus juzga todo, até mesmo o interior de nosso coração. A obediência à lei apenas de aparência, o que Pablo combate aqui. Vamos ler o versículo 23. Tu que jactas em la lei, desonra a Deus em la inflação de la lei. Infelizmente, o que acontece então? Versículo 24, olha aqui. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado por causa de vosotros entre los gentiles. Então, eles que deviam ser maestros, eles que deviam ser luzes para os gentiles, eles que deveriam ser os embaixadores de Deus para os gentiles, por ele conhecimento de toda a verdade que tuvieram, de toda a luz que tuvieram. Habla aqui que os gentiles, o nome de Deus estava sendo blasfemado por causa de vosotros entre os gentiles. Hermanos, isto é muito grave também. Porque se nós outros não vivimos a luz que temos em
en nuestros vecinos, en nuestro trabajo, en la iglesia, donde quer que estemos, nosotros estamos dejando de cumprir con la misión que Dios nos ha confiado, de revelar la luz del Evangelio a los demás. Los judíos receberam a lei para conhecerla, para viverla e também para ensinarla. Eles foram elegidos por Deus entre as nações, foram chamados para serem os embaixadores de Deus. Contudo, em vez de ser os ministros da reconciliação, tornavam-se pedra de tropeço em vez de construir puentes e estavam cavando abismos ou erguendo muros de separação entre eles e os gentiles. Ahora que os que foram, por exemplo, para o exílio babilônico, eles viviam tão mal aí na religião que os gentiles que estavam aí falaram, se essa é a religião de vocês, se esse é seu Deus, eu não o quero. Então, se nós outros não vivíamos a verdade que conhecíamos, a gente não quer aceitar nosso Deus, porque vamos projetar em las pessoas uma imagem distorcionada de Deus. Esse é um dos maiores perigos da igreja de hoje. A inconsistência em nosso testemunho. Um cristiano de vida doble sabe que é pior que um ateu. É pior que um ateu. Um reformista que não vive os princípios da reforma é pior do que um mundano. Hermano Davi costumava dizer, creio que os irmãos não sei se já escutaram falar, uma vez ele falou assim, isso chocou muitos irmãos, que Deus é tão misericordioso, é tão bondadoso, que vai salvar mesmo reformistas. E alguns irmãos se quedaram chocados com sua expressão. Irmãos, há diferença entre ser reformistas y ser reformadores. Reformistas. ¿Sí? Hermano Yoray, disculpe que lo interrumpa. Solo queríamos avisarle que, de acuerdo a la programación, en 5 minutos comenzamos la ronda de preguntas. Okay. Para que lo tome en cuenta. Muchas gracias. Gracias, hermano. Entonces voy a avanzar aquí. Apenas queria dizer, reformista é apenas aquele que conhece, é aquele apenas que tem a luz, que habla, pero reformadores são aqueles que praticam, são aqueles que hacen la reforma. Pero vamos ler os versículos finais, do versículo 25 a 29. Aqui habla assim, porque la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Versículo 26. Versículo 26. De maneira, se pues és incircunciso, guardare las ordenanças de la ley, não será tenido su circuncisión como incircuncisión. Versículo 27. E el que fisicamente é incircunciso, pero guarda perfeitamente a lei, te condenará a ti, que com a letra de la lei e com a letra de la lei, com a circuncisão, eres transgressor de la lei. E finalmente o versículo 28 habla, porque não és judío el que lo es lo visible, si ni es la circuncisión la visible en la carne. Versículo 29. Sino más bien es judío el que lo es en lo íntimo. La incircuncisión es la del corazón y el espíritu y no en la letra. La alabanza del tal no proviene de los hombres, sino de Dios. Déjame entonces hacer un resumen de los versículos finales. Los judíos receberam a lei e também eles fizeram, Deus hizo o pacto com eles, era o povo de Deus. E Deus deu a circuncisão como uma señal do pacto que Deus havia hecho com eles. E a circuncisão começou allá com Abraão, não? Com Abraão, e a circuncisão foi dada como uma señal, como um sello de la aliança que Deus havia hecho com eles. Pero
la circuncisión tenía apenas valor mientras eles mantenían ese pacto y fuera fiel con Dios. Si no fuera fiel con Dios, la circuncisión no tendría ningún valor para ellos, ¿no? Los judíos sentían-se seguros acerca de su salvación por causa de la circuncisión. Entonces, yo escuché al hermano Pai Silva quando hizo a apresentação desse capítulo 2, ele falou assim: vamos cambiar aqui a circuncisão por el bautismo. Porque sabemos que, de alguma maneira, o bautismo vino substituir a circuncisão. Então, nós podemos ler desta maneira o texto. Porque o bautismo aproveita e, na verdade, se guarda na lei. Pero se é transgressor da lei, seu bautismo a ser considerado não bautismo. Uma pessoa que é bautizada, pero não cumpre, não está em Jesus Cristo, que valor tem esse bautismo? Não tem nenhum valor. Como a circuncisão não teria nenhum valor se eles não guardaram a lei. Pero, aqui está dizendo também, pero se uma pessoa que era incircuncisa, de acordo com o versículo, de acordo com o versículo 28, ele que fisicamente é incircunciso, ele que fisicamente não é um bautizado, pero guarda completamente a lei, te juzgará a ti que com a letra e com seu bautismo é transgressor da lei. Então, quer dizer que uma pessoa que, mesmo que não é bautizada, ele não está sendo contra o bautismo aqui, nós não estamos falando contra o bautismo, queremos que os irmãos entendam. Paulo fala assim: ele que crer e for bautizado será salvo. A condição de salvação não é ser bautizado, é crer. Mas se uma pessoa bautiza sem crer, que valor tem esse bautismo? Não tem nenhum valor. Como não teria valor a circuncisão para aqueles que não creiam em ele pacto. Mas se uma pessoa que não era bautizada, há aqueles que não são bautizados que vivem melhor do que uma pessoa que foi bautizada. Então, eles podem, o que habla aqui, essas pessoas podem estar em favor de Deus mais do que aqueles que são bautizados e não lo praticam. Ele dizendo, porque o judío, agora ele habla que o judío não é ele que é visível, não é por uma vamos dizer, por uma cirurgia que foi feita em el prepúcio, é isso que está dizendo. Pero em la circuncisão que viene do coração. Então, mais do que uma religião externa, Deus valoriza, de hecho, o que está em nosso coração quando nós criamos do coração. E ele termina dizendo assim: és judío e lo que é el íntimo. Então, vamos dizer, os hijos de Abraão, Pablo, não? Os hijos de Abraão são los segundo la fé, não segundo la carne. Porque os que eram segundo la carne não aceitaram o pacto de Jesucristo. Sendo que o judío é o que lo é em el interior. E a circuncisão é do coração, em el espírito, não em la letra. E essas pessoas não estão buscando a alabança de los hombres. Os que têm uma religião apenas exterior estão buscando a alabança de los hombres. Pero los que querem viver a religião do coração, a circuncisão do coração, estes estão buscando a alabança de Deus. Então, devemos entender que a circuncisão não pode ser substituída para a obediência, não? Tem valor apenas se uma pessoa pratica, se é obediente. Então, também, o cumprimento da lei se dá por transformação interna do coração e não apenas por um rito externo. Então, pode ser um bautismo, pode ser uma pessoa que é membro da igreja ou quer usar qualquer coisa externa. Essas coisas externas não podem substituir a obra que o Espírito Santo quer fazer em ele coração. Creio que esta é a exposição que queríamos fazer e queremos deixar tempo a los hermanos para que hagam também suas perguntas, não?
Apenas concluí dizendo, el verdadeiro judío es el heredero, no es el heredero de la sangre de Abraham, pero el heredero de su fe. E Paulo deixa claro isso em outras epístolas que ele escreveu também.